E aí, tudo beleza? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje eu resolvi fazer mais alguns exercícios e possivelmente seja a nossa última aula desse bimestre. Eu sei que amanhã é sexta-feira, tem mais uma aula e eu vou verificar o que eu vou fazer com vocês nessa última aula. Então vamos aqui algumas questões que já foram passadas e outras para relembrar. Nós temos aqui nessa primeira, é a 148 da lista, a reta x igual a 4 intercepta a circunferência x² mais y² igual a 25 nos pontos A e B. Calcule a medida da corda AB. Eu vou tentar desenhar aqui uma circunferência. Vou tentar desenhar aqui uma circunferência para vocês. Vamos verificar que tamanho bom que ela vai ficar. Aqui. Eu tenho então a circunferência. Vou fazer uma reta, não sei onde que ela vai ficar. Vamos dizer que ela esteja aqui. E eu tenho os pontos A e B. Como essa reta intercepta a circunferência, acho que agora eu vou acertar, intercepta a circunferência nos pontos A e B, então eu tenho aqui os pontos, vamos dizer que aqui, ó, vai ser o ponto A. E aqui, então, vai ser o ponto B. E o que o exercício quer? Exatamente essa distância entre A e B. Eu preciso achar esses pontos A e B. Como que eu faço para achar essa intersecção? Então, vou fazer um sistema. x² mais y² igual a 25, que é a equação da circunferência, e x igual a 4, que é a equação da reta. Então, eu monto um sistema. Como eu já sei aqui, ó, está dizendo que x é igual a 4, no lugar de x, vamos substituir por 4. Então, vai ficar 4² mais y² igual a 25. Isso aqui é uma equação do segundo grau, faltando o termo b. Então, o que eu vou fazer? y² igual a 25, faço o 4² e já levo para o outro lado. y² vai ser igual a 9, y vai ser a raiz quadrada de 9. E quanto que é a raiz quadrada de 9? Não esqueça que é mais ou menos 3. Já tenho x e já tenho y. Aleatoriamente, eu vou dizer que o ponto A vai ser x, 4, e o primeiro y, e o ponto B vai ser x, 4 e menos 3. Então, achei os pontos A e B. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a distância entre AB. Qual que é a distância entre AB? Raiz quadrada. 4 menos 4 ao quadrado, mais 3 mais 3 ao quadrado. Você já percebe direto
4 menos 4 dá 0, então isso aqui você pode cortar. Poderia fazer direto aqui, mas eu vou fazer mais passo a passo. Então, a distância entre A e B vai ser 3 mais 3, 6, ao quadrado. Eu optei por essa forma, só para poder aqui, ó. Como eu tenho uma raiz quadrada, então eu corto isso aqui. Então eu concluo que a distância entre AB é 6 unidades de comprimento. Bem de boa, bem tranquilo fazer uma questão deste modelo aqui. Então você tem 6 unidades de comprimento. Ok? Vamos para a nossa segunda questão. A reta S passa pelo ponto 0,3 e é perpendicular à reta B, onde A é 0,0 e B é o centro da circunferência. Determine a equação de S. Então, algumas coisas você vai ter que fazer aqui para chegar nessa equação de S. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, você poderia fazer outra, não precisa ser essa, vamos achar as coordenadas do centro. Eu vou chamar de C, porque não tenho nenhum outro ponto C. Lembra como faz as coordenadas do centro? Assim, rapidamente, pega isso aqui e divide por menos 2, e pega isso aqui e divide por menos 2. Então, aqui vai ficar 1 para o x e 2 para o y. Esse é o centro da circunferência. Então, a reta S passa pelo ponto... Deixa eu apontar ali. A reta S passa por esse ponto e é perpendicular da reta B. Aquela pergunta de sempre. Como que eu faço? O que eu preciso para fazer a equação de uma reta? Eu preciso de 2 pontos, que não é o caso aqui, mas eu preciso de um ponto, que está aqui, e o coeficiente angular. Então, eu vou achar só o coeficiente angular de AB. Como que eu vou fazer o coeficiente angular de AB? Então, vamos calcular aqui M de AB. Então, vou pegar os pontos onde B é o centro da circunferência. Deixa eu fazer uma coisa aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Vai ficar melhor. Então, como B é o centro, deixa eu chamar o centro de B. Vai ficar melhor. Então, entre A e B, 2 menos 0, YB menos YA, 1 menos 0. Isso vai ficar, então, da seguinte maneira. Eu tenho igual a 2. Logo, então, MS, como são perpendiculares, vai ser menos 1/2. Então, esse é meu coeficiente angular da reta S. Como ele quer a equação da reta S, eu tenho o ponto e o coeficiente angular, então y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Substituindo o ponto e o coeficiente angular, eu tenho y menos 3 igual a menos 1/2 vezes x menos 0, só para constar. Passo 2 multiplicando, y, errei, 2y menos 6 igual a menos
x. Então, S vai ser, passa o x para cá, fica menos x para cá, fica x, mais 2y menos 6 igual a 0. Essa é a equação da reta que o exercício está pedindo. Bem de boa fazer um exercício deste modelo aqui. Vamos para o número 3. Eu resolvi pegar essa questão aqui porque algumas pessoas na tarefa não conseguiram fazer. Então eu vou fazer para dar uma dica. Ela é bem simples. Determina a equação da circunferência que passa pelo ponto menos 2 e 4 e é concêntrica a circunferência de equação. O que você precisa saber, o que é isso daqui, ó. O que é concêntrica? Então, concêntrica isso quer dizer tem o mesmo centro. Elas têm o mesmo centro. É como você tivesse algo assim e fizesse uma outra algo assim, ó. E elas têm o mesmo centro. Elas têm o mesmo centro. Então vamos, não vamos mais, agora vamos. Então vamos achar o centro. Vamos achar o centro desta circunferência aqui, ó. Eu só quero, mas apertei errado de novo. Eu só quero o centro. Eu só quero o centro dessa circunferência aqui. Como que nós vamos fazer o centro? Pega isso aqui, divide por 2 e pega isso daqui e divide por 2. Então, o centro, vamos chamar de C. Então, vai ficar, divide por 2, não, falei por menos 2, né? 5 sobre 2, vírgula, e menos 2. Esse é o centro da circunferência. E essa circunferência passa por esse ponto aqui, ó. Passa por esse ponto. Ele quer a equação da circunferência. O que eu preciso para achar a equação de uma circunferência? Eu preciso do centro e do raio. E qual vai ser o raio? O raio nada mais, nada menos vai ser o raio. Cadê? Raio vai ser a distância do centro ao ponto. Vamos chamar isso aqui, ó, de ponto P. Isso aqui vai ser o meu ponto P. Então vamos calcular R. R vai ser raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó. Abre parênteses. 5 sobre 2 mais 2 ao quadrado, mais 4 mais 2 ao quadrado. Então o raio vai ser, abre a raiz, 5 menos 2 mais 2, isso então vai ficar 9 sobre 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Então, o raio vai ser 81 sobre 4 mais 30 mais 36. Então, fazendo
fazendo essa continha aqui, R vai ser a raiz quadrada. 81 sobre 4 mais 36, você vai fazer 36 vezes 4, que dá 144. 144 mais 81, que dá 225. Então, isso aqui vai ficar 225 sobre 4. O raio vai ser 15 sobre 2. Ok? Já tem o centro e já tem o raio. Agora a gente vai fazer a equação da circunferência. Deixa eu colocar aqui a equação da circunferência para você. Abro parênteses. X menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual a r ao quadrado. Então você tem isso daqui. Vamos substituir x e y, o ponto genérico. Então não tenho que substituir. X menos 5 sobre 2 ao quadrado mais y menos mais 2 ao quadrado igual a 15 sobre 2 ao quadrado. Agora vamos desenvolver aqui o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, 25 sobre 4. Por que deu 5x? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, corta esse com esse. Então, eu tenho 5x. Ok? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu vou ter 4y. Mais o quadrado do segundo, que é 4. 15 ao quadrado, 225. Sobre 4. Agora vamos juntar aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 5x mais 4y. Pega o 225 quartos, vem para cá, vem menos 225, soma com mais 25 dá 200. 200 divididos por 4, isso vai ser igual a 50. Menos 50, né? Porque veio para cá menos. Menos 50 mais 4, isso vai ficar mais... Não, desculpa, menos 46 igual a 0. Então, acabamos de descobrir a equação da circunferência. Quase reto, mas tá bom. Que você tem aqui, concêntrica, aquela que foi dada ali. Ok? Vamos para o último exercício. O último exercício agora é um de vestibular. Possivelmente na aula de amanhã eu proponha alguns exercícios de vestibulares para vocês resolverem. Eu escolhi isso aqui para dizer para vocês que os caras, quando fazem uma questão de vestibular, não estão querendo saber se você entende ou não de frações. Eles vão fazendo as questões de vestibulares. E aqui nós vamos precisar de algumas coisas lá do primeiro ano. Já vamos começar a relembrar então. Então, da Universidade Federal de Minas Gerais, observe a figura.
Nessa figura estão representadas duas retas perpendiculares, ó, perpendiculares, que são gráficos de y igual a f de x e y igual a g de x. O valor máximo da função h, e h vai ser f de x vezes g de x, é. Resumindo a ópera aqui, eu preciso saber a equação dessa reta e preciso saber a equação dessa reta aqui. Para termos didáticos, para você entender, vou chamar isso aqui, ó, de reta R e vou chamar isso aqui de reta S. Eu preciso das equações dessas retas. Eu preciso das equações dessas retas. A reta R é a mais fácil. Aqui, ó, tem um ponto aqui e um ponto aqui. Quais são esses pontos que você tem aqui, ó? Deixa eu colocar aqui para você. Aqui eu tenho um ponto. Que ponto eu tenho aqui? 0 e 3. Que ponto que eu tenho aqui? 2 e 0. Então, vamos calcular a equação da reta S. Cálculo de R. Cálculo de R. Eu tenho dois pontos, aí você tem duas ou três maneiras de fazer isso. Então, vamos fazer essa aqui. X, Y, 1, 2, 0 e 1, 0, 3 e 1. Você sabe que você tem aqui igual a 0, porque os três pontos estão alinhados. Multiplica aqui, deixa eu fazer aqui. Multiplica aqui, ó, dá 0. Multiplica aqui, dá 0. Multiplica aqui, vai ficar 6. Multiplica aqui, ó, dá 0. Multiplica aqui, vai ficar menos 3x. Multiplica aqui, ó, menos 2y igual a 0. Dá uma olhadinha ali em cima. Aqui tem y igual. Isso está indicando para você, faz assim, ó, isola y e isola y. Ok? Então, eu vou isolar y aqui, para ficar mais fácil. Vou passar o y para o outro lado. 2y igual menos 3x mais 6. Então, y vai ser menos, eu vou escrever separado, 3x sobre 2 mais 3. Então, aqui eu tenho a minha função f de x. Ok? Deixa eu colocar aqui do ladinho. Eu tenho que aqui vai ser minha função f de x. O que o enunciado diz aqui? Que as duas retas são o quê? Perpendiculares. Então, eu já tenho aqui que MR é quanto? Quanto que é MR? Menos 3 sobre 2. Eu tenho que MR menos 3 sobre 2. Então, MS vai ser 2 sobre 3. Agora, pegando aquela fórmula que você já conhece, que eu não canso de escrever, y menos y0 igual a m vezes x menos x0, e vou calcular a equação da reta S. Então, vai ficar assim, substituindo, e o ponto que você tem
E o ponto que você tem, deixa eu apontar lá para você enxergar, e o ponto da reta S que você tem está aqui, ó. Que ponto que é esse? Que ponto que é esse dali? Esse ponto que você tem aqui é menos 1 e 0. Você tem menos 1 e 0, o ponto da reta S. Então vai ficar exatamente assim, ó. Y menos 0 igual 2 sobre 3 vezes x mais 1. Esse parênteses está complicado. X mais 1. Então, o que nós vamos ter aqui? Passo 3 multiplicando, eu vou ter 3y igual a 2x mais 2. Isolando o y, vou deixar separado aqui, 2x sobre 3 mais 2 sobre 3. Isso aqui é minha reta S, portanto, aqui eu tenho g de x. E o que ele está dizendo aqui para você? Que a função h, ele quer o valor máximo da função h, é f de x vezes g de x. Eu vou ter que mudar de página. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que h de x vai ser f de x vezes g de x. Ele quer o valor máximo dessa função. Então, vamos montar a função h. Lembra quanto que deu f? Vamos voltar aqui para a gente. F deu menos 2, 3 sobre 2 mais 3. Menos 3 sobre 2 mais... Quanto é que deu lá? Mais 3, né? Mais 3. Vezes a função g, temos que voltar. 2 sobre 3 mais 2 terços. 2 sobre 3, x, ou 2x sobre 3, mais 2 terços. Vamos agora multiplicar esse com esse com esse com esse e esse com esse. Com frações é tudo que vocês adoram. E eu também, lógico. H de x, então, vai ser menos 3 sobre 2 vezes 2 sobre 3. Isso fica menos x ao quadrado. Como assim? Deixa eu apontar para você enxergar o que eu fiz ali. Esse 3 de cima com esse 3 de baixo cancela. Esse 2 de cima com esse 2 de baixo cancela. Então fica x vezes x ao quadrado, menos ali. Já vou aproveitar aqui, ó. Menos 3 sobre 2 vezes 2 terços. Esse 3 com esse 3 cancela. Esse 2 com esse 2 cancela. Então vai ficar menos x. Nisto daqui vai ficar menos x. Menos x. Agora você vai ter aqui 3 vezes 2 sobre 3. Esse 3 com esse 3 cancela. E vamos ficar com 2x. Vamos ficar com 2x. Então, mais 2x. E a última multiplicação. 3 vezes 2 terços. 3 com 3 cancela. Fica mais 2. Quem diria, né? Um monte de frações sumiram todas as frações. Então, h de x vai ser menos x ao quadrado, menos x com mais 2x, mais x, mais 2. Ele quer o valor máximo dessa função. E quem define, lá do primeiro ano, quem define o valor máximo da função? O y do vértice é o
valor máximo. E como é que a gente calcula o y do vértice? Y do vértice é menos delta E, primeiro ano, né? Sobre 4A. Então, vamos calcular delta. Vamos fazer o cálculo do delta aqui, ó. Delta, então, deixa eu melhorar esse delta. Delta, então, vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 2. Delta, então, vai ser 1 mais 8. Delta vai ser 9. Então, valor máximo. Então, o valor máximo disso daqui vai ser menos delta, menos 9 sobre 4 vezes A, que é menos 1. Então, o valor máximo vai ser igual. Menos em cima com menos embaixo dá mais. 9 sobre 4. Esse é o valor máximo da função. Bem de boa essa função, né? Boa para errar. Mas nada fora do alcance daquilo que a gente já estudou. Ok? Então ficam aí essas questões resolvidas. Como você é terceiro ano, se pretende fazer um vestibular daqui uns dias, não sei como é que vão ficar esses vestibulares, mas você precisa treinar umas coisas desse modelo. Não só aqueles mamãozinho com açúcar que nós temos feito para a gente fazer alguma coisa, né? Então tem que fazer questão mais elaborada. Ok? Não esqueça de, a hora que terminar essa aula, você colocar lá, apertar concluir aula. Se precisar enviar alguma coisa, envia só alguma coisa, assisti a aula, manda um recadinho, um abraço, estou com saudade, ou não gosto de você, alguma coisa assim, não vou ligar. Mas você tem que mandar um recadinho se caso precisar. Se não precisar, clica lá para você marcar sua presença. E por falar em presença, eu tenho muito aluno que não está marcando a presença. Amanhã possivelmente eu mostro para você quando é que vem para mim a presença e quando não vem. Eu não fiz um print aqui para colocar aqui na tela, mas amanhã eu faço isso. Então tem muita gente que não fez isso. Como muitas aulas estão abertas, você pode voltar lá e marcar sua presença. Ok? Um grande abraço. Valeu pela companhia. Até na próxima aula. Tchauzinho. Fica com Deus.